venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Querido telespectador, bem-vindo a mais uma edição do seu programa favorito, Está Escrito Canadá. Hoje estamos a dar início a uma nova série sobre um drama da nossa atualidade, a imigração. Diariamente, milhares de pessoas e suas famílias saem dos seus lares e dos seus países à procura de uma vida melhor. Ao ponderar sobre esse drama, eu perguntei-me a mim mesmo, será que a Bíblia tem uma mensagem para imigrantes? Foi então que eu descobri que das personagens mais famosas das Escrituras, algumas delas foram imigrantes. Quem serão essas personagens famosas que foram imigrantes? Nos próximos programas, estimado amigo, você irá descobrir a vida dessas pessoas como imigrantes bíblicos e também irá receber inspiração e orientação para a sua vida. Esteja conosco em cada programa desta nossa série. Antes de mais, eu gostaria de apresentar os meus amigos e colegas, começando pelo pastor Steven Couto, a nossa obreira bíblica Rosa Lopes. Prazer. E o pastor Dário Ferreira. Bem-vindos. Muito obrigado. É um prazer poder estar aqui com vocês e colaborar nesta nova série sobre imigrantes bíblicos. Antes de mais, eu gostaria de começar com a Rosa. Rosa, por favor, compartilhe connosco uma definição sobre ser imigrante. O que significa ser imigrante? Bem, imigrante é a pessoa que deixa o seu país de origem e estabelece residência num país ou numa região diferente daquela original, onde ele nasceu ou viveu a maior parte do seu tempo de vida. E a imigração pode ser uma coisa temporária ou pode ser permanente. E pode ser também por várias razões. Pode ser por razões políticas, econômicas, religiosas, várias razões. Muito bem, Rosa. Eu creio que todos os nossos telespectadores diariamente, quase que diariamente, ao verem as notícias e lerem na internet, se apercebem desse drama que o nosso mundo está a viver na nossa atualidade, em que milhares e milhares de pessoas, milhões até, estão procurando, se refugiando por razões políticas, económicas e religiosas, procurando uma vida melhor. Nas suas palavras, Dário, pastor Dário, como é que você iria definir este processo, esta definição de imigração? Bom, a imigração ela é vista do ponto de vista do país que recebe. Então, basicamente, o imigrante é aquele que veio do exterior, aquele que veio de outro lugar. E essa é uma realidade que muitas pessoas vivem hoje no mundo, milhões de pessoas em diferentes lugares. E é um tema realmente muito, muito interessante, porque nós também somos imigrantes. É verdade. E nós iremos em breve conhecer um pouco da nossa experiência como imigrantes. Pastor Steve, nas suas próprias palavras. Para mim é um pouco diferente. Para mim, a imigração é uma nova vida, né? É começar de novo. E para mim, muitas vezes, não é assim, exatamente imigração, mas assim, quando uma pessoa sai de uma pequena vila, bem pequena, e vai assim para uma cidade grande, para mim essa pessoa também passa pelos mesmas dificuldades do que um imigrante que vem de outro país. Então, para mim, é mesmo só uma vida nova, um começo novo, com os bens e os maus que vêm com isso. Muito bem, eu gostei muito das vossas definições. Essencialmente, o imigrante é aquele que sai da sua terra natal, daquilo que conhece, e começa a viver num lugar desconhecido. Agora, pastor Steve, mencionou o nome de algumas personagens bíblicas que foram imigrantes. Isto é interessante, nós até vamos estudar nas próximas semanas, mas os heróis mais famosos da Bíblia, a maioria, eu dizia, eram imigrantes, ou pelo menos parte da sua vida eram imigrantes. Por exemplo, o nome de alguns. O primeiro, o mais famoso, é Abraão, né, que saiu da sua
família, né? E foi para um novo lugar. Também temos José, nós temos Moisés, algumas mulheres também, nós temos a Ruth e Esther. Até o rei Davi, num sentido, também foi um imigrante. Daniel, e mesmo no Novo Testamento podemos falar sobre Jesus, nós podemos falar sobre Paulo e há outros. Que tiveram experiências de imigrantes, não é? Exato. Por exemplo, no caso de Abraão, qual foi a causa da sua imigração? Bom, no caso de Abraão, a imigração dele foi basicamente provocada por Deus. Deus o chamou, pediu que ele saísse da sua terra. E é algo interessante porque quando nós somos chamados por Deus para ser imigrantes, e se nós temos essa convicção, nós podemos estar certos de que Ele vai estar conosco. E nós vamos ser abençoados, independente das dificuldades. Essa foi a experiência de Abraão. É um ponto interessante, um ponto interessante. No caso, por exemplo, de José, qual foi a razão por que ele se tornou imigrante? Para ele foi forçado, né? Ele foi levado, foi vendido mesmo e teve Pelos que seus viver irmãos? pelos seus irmãos e teve que sobreviver como escravo, mas também, com a ajuda de Deus, também ficou com uma vida bem boa. Muito bem. Para mim, um dos imigrantes que eu mais gosto nas Sagradas Escrituras é Daniel, um jovem que teve que abandonar a sua terra natal por razões políticas. A grande nação da Babilónia invadiu Israel e ele foi forçado a sair do seu país, mas não foi por acaso. No caso dele, Daniel não viveu na obscuridade, mas devido a esse processo ele chegou a ser um líder religioso, um líder político nas nações que ele pertenceu, não é? Por isso, a história de Abraão, de Daniel, é uma história muito, muito interessante. O pastor Steven mencionou duas mulheres. Duas Eu, como mulheres. mulher, queria falar só um pouquinho Com certeza, sobre as com certeza. mulheres, né? É interessante que a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura masculina, não é? O homem é que mandava. E interessante vermos a história dessas duas mulheres, Ruth e Esther, e como elas foram usadas de forma poderosa para influenciar a história do povo de Israel. Proteger o povo de Israel e se tornaram proeminentes no povo de Israel. Então, as mulheres também estão envolvidas nessa questão toda da imigração e nessa aprendizagem com essas novas experiências, e tem influência importante na vida das nações. Muito obrigado, Rosa. Estimado telespectador, permaneça connosco, continue a ouvir os nossos programas. Eu não posso esperar pelo dia em que nós iremos estudar sobre a Ruth e sobre Esther. Mas eu gostaria agora de falarmos sobre nós. Cada um de nós tem tido uma experiência de imigrante. Pastor Dário, relate em algumas palavras a sua experiência como imigrante. Bom, eu vim do Brasil, eu sou brasileiro e já fazem 13 anos. No ano de 2003, eu saí do Brasil em direção aos Estados Unidos. Minha família morava lá, a maior parte dela, em busca de oportunidades onde eu poderia continuar o meu ministério. E ali eu pude trabalhar como pastor voluntário. Depois fui para o norte dos Estados Unidos, para Michigan, estudar por 5 anos. Estudei mestrado, comecei o doutorado e depois trabalhei como pastor voluntário em Chicago também. E agora estou aqui no Canadá. Qual é a sua presente ocupação? Eu sou pastor da Igreja Luso-Brasileira de Toronto e Cambridge, são uma igreja e um grupo. E estou aqui desde 2014, setembro de 2014, e já fazem alguns anos, quase 2 anos. E eu estou muito feliz aqui, mas na realidade toda a minha experiência é uma experiência de imigrante por 13 anos. Semelhança de José. E tem visto Deus na sua vida? Com certeza. Tenho sentido a presença de Deus, Deus me guiando todos esses momentos, em todas as dificuldades e vitórias, né, em todos os momentos. Muito bem. Obrigado, pastor Dário. Rosa, conta um bocadinho da sua experiência como imigrante. Então, pelo meu sotaque, parece que eu sou do Brasil, né? Muitas pessoas ficam se perguntando de onde é que eu sou. E pela minha cor também ninguém diz do país que eu vim, mas eu sou nascida em Angola, sou africana de nascença, e a minha primeira experiência de imigração foi quando eu tinha 12 anos, quando nossa família toda foi forçada a sair de Angola. Fomos para o Brasil,
Dali do Brasil, eu fiz outras experiências de imigração. Ao todo, eu imigrei 5 vezes na minha vida. Em que país é que já viveu depois de ter saído do Brasil? Portanto, depois do Brasil, eu fui para Portugal, fui conhecer o país dos meus pais. De lá, eu fui para a Suíça 1 ano. Estive na França também como estudante, 4 anos. E da França vim para o Canadá. O maior período de tempo da minha vida está a ser aqui no Canadá, trabalhando para o Senhor, trabalhando para o programa Está Escrito, visitando as pessoas que nos telefonam, estudando a Bíblia com as pessoas imigrantes, muitas delas, a maior parte delas, pessoas imigrantes que querem estudar a Bíblia e conhecer mais a Deus. E presentemente está vinculada com que organização? É a Obreira Bíblica para a Igreja Portuguesa Adventista de Toronto, não é? Oh, sim, isso. Pastor Steve, conta um pouco da sua experiência como imigrante. A minha é um pouco estranha. Meus pais vieram aqui para o Canadá como imigrantes, né? Queriam ter uma vida melhor. Eu nasci aqui, mas por causa da saúde da minha mãe, os doutores disseram que ela tinha que voltar. Então, quando ainda era jovem, eu, como imigrante, fui para Portugal, né? Eles vieram aqui para ser imigrante, eu fui lá para ser imigrante. Foi lá que só tivemos lá 1 ano. Mas foi lá que eu comecei, ainda estou a aprender o português. Mas é difícil, né? Quando se não sabe a língua, quando a cultura é diferente, a temperatura é diferente. Eu sei um pouco, né? Não como vocês ficaram muito mais tempo, mas pelo menos eu já vi um pouco sobre as dificuldades que os imigrantes vêm. encaram. Exato. Muito bem. Ainda bem que você começou a falar sobre isso, porque esse é o nosso próximo tópico, não é? Eu gostaria que nós conversássemos um bocadinho sobre os desafios que os imigrantes encaram, não é? Talvez começando pelo pastor Dário. Você já é imigrante há 13 anos, tem filhos aqui no Canadá. Quais são alguns dos desafios que você e os seus filhos encaram como imigrantes? Na realidade, os meus filhos nasceram no Brasil, mas viveram toda a vida deles até agora como imigrantes, né, nessa realidade. Bom, um dos maiores desafios que nós enfrentamos como pais, por exemplo, é em relação aos valores, porque normalmente nós, devido à cultura, os valores são diferentes, normalmente do país que nós vivemos. E nós encaramos começamos a viver dentro dessa nova realidade, que muitas vezes nós não concordamos, que muitas vezes vai numa outra direção contrária àquilo que nós esperamos. Então, é um desafio muito grande para nós mantermos os valores, especialmente. A cultura, eu creio que nós temos que aprender a cultura, nos adaptarmos e ver realmente a riqueza que a nova cultura pode nos trazer, mas em relação aos valores, muitas vezes nós temos desafios e temos que lutar bastante em casa para manter esses valores positivos dentro dos nossos filhos. O pastor Dário tocou num ponto muito, muito importante. Eu lembro como jovem viver essa luta entre os valores que eu tinha como pessoa de origem portuguesa e os valores que eu estava a adquirir vivendo na África do Sul, e a tensão que existia dentro de mim e a tensão que às vezes isso gerava mesmo dentro de casa. Além dos valores, pastor Dário, Rosa, quais são outros desafios que os imigrantes encaram na sua vivência, na sua nova experiência? Então, na Suíça eu me dei conta da grande desafio da língua, né? E aqui no Canadá também, né, uma língua diferente, embora a gente tenha umas noções, é sempre difícil a gente se expressar numa língua que a gente não está à vontade. Então, uma das sensações que a gente tem é ter que voltar a ser criança no pensamento e traduzir nosso pensamento em linguagem simples para podermos nos comunicar com as pessoas. E eu vejo também as dificuldades de outras pessoas. E uma das coisas que eu procuro fazer é justamente ajudar as pessoas a se comunicarem. Agora que eu já estou um pouquinho à vontade no inglês, ajudar as pessoas a se comunicarem. E esse é um dos trabalhos que qualquer imigrante que já está à vontade com a língua estrangeira poderá fazer para ajudar alguém. É extremamente importante ajudar alguém a expressar-se, a falar o que está a sentir, e o que está a doer no médico, enfim. A língua é realmente dos desafios grandes que uma pessoa enfrenta num país de língua estrangeira. Obrigado, Rosa. Sem dúvida, não poder se comunicar
pode causar bastante frustração e até tensão, não é? É importante nós nos podermos comunicar claramente. Pastor Steve, qual poderá ser um outro desafio que um imigrante encara? Eu queria falar sobre os filhos dos imigrantes, né? Que para mim é um pouco mais uma coisa mais relevante. Sendo assim a segunda geração, eu sei de muitas pessoas que vieram aqui como imigrantes e, pelo menos aqui no Canadá, é muito fácil ficar numa área que é portuguesa. Então, trabalham numa área portuguesa, vivem numa casa portuguesa. Eu sei pessoas que já estão aqui 30 anos, 40 anos e ainda não falam inglês. Né? É possível. Mas quando é a segunda geração, tem que ir à escola, tem que ir trabalhar lá fora. Então, tem uma mistura, né, da cultura, no meu caso, portuguesa e também na cultura inglesa. E isso é difícil, porque dentro da casa vive-se de uma maneira, mas fora da casa vive-se de outra maneira. E muitas vezes causa problemas. Nas notícias, muitas vezes nós ouvimos, há países que têm essas dificuldades, né? E causa bastante problemas. Muito bem, Pastor Steve. Os imigrantes encaram um conjunto de desafios, não é? Incluindo, por exemplo, a solidão, a falta de novos amigos, não é? As ansiedades que existem de viver uma vida nova em um novo país. Como é que nós poderemos, como indivíduos e até como congregações, auxiliarmos esses novos imigrantes? Algumas dicas, algumas sugestões daquilo que nós podemos fazer para auxiliar os novos imigrantes? O tempo vai passando. Eu queria que cada um de vocês compartilhasse alguma sugestão. Para mim, a Igreja faz uma grande parte, né? É bom... A Igreja pode auxiliar imigrantes? Porque, pelo menos assim, na minha igreja, a igreja em Brampton, a Heart Lake, nós temos dois grupos. Nós temos o grupo português e o grupo inglês. Então é muito fácil e é bom ir para um lugar onde a cultura é igual, onde eles falam a língua, onde pode-se pedir ajuda, né? Eu não sei fazer isto, não sei buscar a carta de conduzir, assim. E aí sim a igreja ajuda uns aos outros. Então ir à igreja, para mim, é um recurso muito importante para um novo imigrante. Exato. É uma comunidade que aceita, uma comunidade que ama, uma comunidade que apoia, não é? É de facto um recurso que o imigrante pode ter. Rosa, algumas dicas práticas de algo que você pode fazer ou tem feito como auxiliadora de imigrantes? Então, uma delas é aquela que eu falei com respeito à língua, né? Ajudar as pessoas a se comunicarem. Tem sido boa parte do meu tempo usado nisso. E outra coisa é você poder ouvir as pessoas, deixá-las sentir que elas não estão sozinhas, fazê-las sentir que elas não estão sozinhas, que elas têm amigos aqui também, ou família, que elas podem se comunicar e expressar. E como cristãos, nós temos um recurso maravilhoso para levar as pessoas, que é a oração, é falar para elas que existe um Deus que está cuidando delas e mostrar-lhes que existe esperança, que existe caminhos para a solução das situações. É muito importante porque às vezes os imigrantes encontram-se, por assim dizer, em becos sem saída, não é? E poder oferecer a perspectiva que Deus pode os ajudar a descobrir novas soluções, compartilhar uma mensagem de esperança, não é? É de facto bastante importante. Recursos espirituais, muitas vezes os imigrantes não pensam nisso, não é? Pastor Dário, alguma dica de como nós podemos auxiliar um imigrante, quer a nível individual, quer a nível da sua congregação? Bom, além das dificuldades reais que todo imigrante passa ao longo da vida, do período que ele está como imigrante, eu creio que o momento mais desafiador é o momento que eles chegam no novo país e em que não conhecem, além da língua, não conhecem o local, não sabem como resolver as coisas. E pensando nisso, a minha igreja, nós desenvolvemos um novo ministério, que é um ministério exatamente para o imigrante. Fantástico! Para aqueles recém-chegados. Então, nós criamos um ministério onde colocamos pessoas capacitadas, formadas em social worker, em outros, que nós temos assistentes sociais na nossa igreja, exatamente para poderem conseguir reunir todas as informações que o imigrante precisa ao chegar no país. E nós estaríamos... Na língua que eles compreendem. E na língua deles, exatamente. Mostrando o melhor lugar para ir quando precisam, por exemplo, do médico, aonde fazer as compras, como o novo local funciona, de maneira que isso facilite. Além do mais, o apoio espiritual que nós procuramos dar.
E especialmente eu compreendo isso porque eu sou um imigrante. Eu passei por todas essas fases e eu compreendo muito bem. Eu tenho assim muita empatia pelos imigrantes porque eu sou um deles. Muito bem, Pastor Dário. Eu agora gostaria que falasse brevemente sobre a experiência de Abraão como imigrante e como Deus interviu na sua vida, sendo assim aos nossos telespectadores uma mensagem de esperança. Bom, como já disse, Abraão ele foi chamado por Deus para que ele pudesse sair da sua terra e ir para uma nova terra. E nós encontramos isso na Bíblia. E eu gostaria de ler aqui apenas alguns versículos. Gênesis capítulo 12. Nós encontramos a experiência de Abraão. O chamado de Deus a ele para que ele fosse imigrante numa terra estranha, numa terra que ele saísse da sua terra para uma terra que ele não conhecia. E nós lemos aqui nos versos 1 a 4. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei-te uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Que maravilha! Nós vemos Deus chamando um homem para ir para uma terra onde ele não conhecia, para que ele pudesse abençoá-lo e fazer dele uma bênção. E lembrando da história de Abraão, eu creio que nós podemos trazer essa experiência de Abraão para a nossa realidade também. Eu creio que nem todos nós fomos chamados por Deus para ser imigrantes. Muitos de nós viemos para pagar alguma dívida, em busca de uma melhora financeira, para pagar dívidas, para sair de uma situação ou para buscar uma vida melhor ou um ambiente mais seguro do que o lugar que vivia. Mas eu creio que todos nós podemos tirar essa bênção espiritual que a experiência de Abraão tem. Deus falou que ele deveria ser uma bênção. E nós devemos também pensar nisso, que nós podemos ser uma bênção como imigrante. Onde passarmos, por onde estivermos, o que fizermos, procurar andar com Deus e permitir que Deus esteja conosco, dirigindo todas as coisas e nos ajudando diante dos desafios que são próprios de um imigrante. Deus pode nos fazer uma grande bênção. Amém. Fantástico, muito bem, muito bem. Abraão foi chamado para ser uma grande bênção para outras pessoas e nós como imigrantes podemos auxiliar outros imigrantes e com o auxílio de Deus podemos ser uma grande bênção para os nossos amigos e familiares que nós aqui conhecemos. Talvez a Rosa tenha um momentozinho para compartilhar a história breve de um outro imigrante. Então, com uma mensagem de esperança, não é? Moisés marcou a minha experiência de imigrante, como imigrante. A minha primeira experiência de sair sozinha para um novo país. É um país com a mesma língua, não tive esse obstáculo, mas tive a ausência da minha família pela primeira vez. E eu tive, nesse momento, uma crise de identidade. E foi muito bom ter Deus comigo e a experiência de Moisés comigo nessa altura. Moisés, ele viu na vida dele o poder de Deus atuando. Abrindo o Mar Vermelho, derramando o maná do céu. Enfim, nós vamos saber mais de Moisés nos próximos programas, vai ser apresentado sobre ele. Ele marcou-me com a certeza de que Deus está presente conosco, mesmo que nós estejamos num país diferente, cultura diferente, sentindo-nos sós, não estamos sós. Deus está conosco, Ele tem poder como teve para Moisés, tem para nós também. Muito bem. Eu gostei muito desta nossa conversa, deste nosso primeiro programa sobre a nova série sobre os imigrantes. E eu creio que, conforme nós iremos estudar outros imigrantes bíblicos, nós iremos encontrar lições maravilhosas que nos vão orientar as nossas vidas e a vida dos nossos telespectadores. Estimado ouvinte, esteja connosco. No próximo programa nós iremos focar na vida de Abraão. E então, nós iremos agora concluir o nosso programa com uma oração. Vamos baixar as nossas cabeças em oração. Querido Deus, existem muitos telespectadores que estão a encarar situações semelhantes às situações que imigrantes bíblicos encararam. Viver com ansiedade, viver com incerteza,
vivendo mesmo até com alguma falta financeira, alguma falta em outros aspectos da sua vida. Eu peço, Pai do céu, que cada imigrante possa olhar para Ti como um Deus de amor, um Deus que conhece a experiência íntima de cada imigrante e um Deus que está preparado para nos auxiliar. Amém. Pai do céu, abençoa cada telespectador, pois tudo isto te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Estimado telespectador à volta do mundo, grato pela sua presença aqui neste nosso primeiro programa sobre a nova série sobre imigrantes famosos, imigrantes bíblicos famosos. Eu gostaria de agradecer ao pastor Steven Couto pela sua participação, à obreira bíblica Rosa Lopes e ao pastor Dário Ferreira. A nossa conversa foi proveitosa e gostaria de convidar você a estar connosco na próxima semana, no mesmo canal, na mesma hora, para melhor conhecer outros imigrantes famosos. Conhecer o Deus que os orientou e o Deus que quer também orientar a sua vida. Estimado amigo, lembre-se, em todas as suas atividades, não se esqueça de que está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.